Então, estão vendo a minha tela aí? Sim. Isso aí? Tá. Esse circuito que está aí é um circuitinho básico. Tá faltando algumas coisas que eu omiti de propósito, tá? Mas é um circuitinho básico para um acionamento em estrela triângulo. Algumas coisas que vocês podem notar aqui, vamos então primeiro falar da apresentação do circuito. Ao invés de conectar a lâmpada por meio de um contato auxiliar, observem que aqui as lâmpadas estão conectadas em paralelo com as bobinas dos contatores. Posso fazer isso? Pode? Posso é. Por que você acha que eu posso, Acho que Carlos? não, hein? Por que você acha que não? Vamos lá, professor, de novo. Acho que não pode assinar duas cargas em paralelo assim, ao mesmo tempo, né? Por causa da Vamos. corrente. A corrente que consome aqui é mínima, cara. Eu Isso lembro não que é. em série não pode ir nenhum. Né? Não tem Não, como, em na verdade. série não, porque se você colocar em série, você não vai ter a tensão de alimentação necessária aqui. Aí vai ter queda de tensão, né? Isso. E aí você não aciona o teu contator, por exemplo. Tá? Em paralelo, do jeito que está aqui, eu posso colocar. Tá? Isso vai fazer com que eu economize contatos. Pode parecer pouco, mas você compra lá um contator, ele vai vir com um número limitado de contatos auxiliares. Se você precisar de mais um, vamos supor que você já usou todos, se você precisar de mais um para acender a lâmpada, você vai ter que comprar um contato auxiliar separado para anexar aquele contator, se ele tiver essa possibilidade de expansão. Ou você vai ter que colocar um contator auxiliar em paralelo com o teu contator principal para fazer essa energização. Tá? Então, existem casos que esse tipo de conexão acaba se tornando interessante. Pode ser feito, só que ele apresenta um problema com relação a outra forma de acionamento, né, de ligação das lâmpadas, como essa que está aqui. Por quê? Se o meu circuito aqui estiver funcionando, hora que eu alimentar essa bobina aqui de K1, esse contato aqui fecha e acende a lâmpada. Correto? Se eu tiver algum problema aqui com esse contator, alguma falha aqui com esse contator, esse cara aqui não vai fechar. E, portanto, não vai acender a lâmpada. Já assim, como está em paralelo, se eu tiver algum problema aqui no contator, mas a energia está chegando, a lâmpada vai acender. Então eu posso ter aqui, né, em situações de falha, uma falsa sinalização. Tá? Esse é um inconveniente. Mas nada impede de se fazer assim. Sempre que possível, é recomendado se realizar esse acionamento dos dispositivos de sinalização dessa forma aqui, por meio de um contato auxiliar, tá? Para evitar essas falsas sinalizações. Ok? Mas vamos voltar aqui. Bom, então começando hoje pelo método de estrela-triângulo, tá aqui o diagrama de potência, né, e o diagrama de comando. Isso aqui é uma partida estrela-triângulo que vai ser acionada de forma manual. Tá? Como é que ela funciona? No primeiro instante, o motor... Observa que esse motor agora ele tem 6 pontas. Ó. Então ele tem aqui ó, o 1, V1 e W1, o 2, V2 e W2. Tem 6 pontas. Tá?
disponíveis. Aquele outro motor que a gente vinha utilizando para partida direta, cadê? Não aparece transporte aqui. Tá bugado aqui. Aquele outro motor só tinha 3 pontas disponíveis. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa para realizar o método de estrela-triângulo é que o motor tenha pelo menos 6 pontas. Tá? Quando eu falo pelo menos, é que ele pode ter, por exemplo, 12. Né? E aí a gente precisa fazer uma ligação externa para então utilizar o método. Tá? Quanto mais pontas tiver disponível o motor, em geral, tá? Quanto mais pontas ele tiver disponível, maior é a quantidade de níveis de tensão que a gente pode ligar a esse motor. Tá? Um motor que só tem 3 pontas, ele está definido para um nível de tensão. Se ele é 220, ele vai funcionar só em 220. Um motor que tem 6 pontas, eu posso realizar a conexão das bobinas dele de forma externa. Então eu posso ligar ele para funcionar em 220 volts, eu posso ligar ele para funcionar, por exemplo, em 380 volts. Vocês viram isso quando vocês estudaram lá os dados de placa de motor, não foi? Com a outra professora? Sim. Então, para realizar esse método de partida, a gente precisa de pelo menos 6 pontos. Por quê? Nós vamos realizar a ligação dessas bobinas de forma externa, utilizando os contatores. Então, num primeiro momento, né, eu preciso ligar o meu motor em estrela, ou seja, eu vou alimentar aqui de um lado das bobinas e do outro lado, ó, elas vão ser curto-circuitadas. Vendo? Então, vou alimentar aqui, vou curto-circuitar do outro lado. Estou formando aqui o centro da estrela, estou pegando as 3 pontas de saída e pondo num lugar só, e do outro lado eu estou alimentando. Observa que a tensão de alimentação vai ser, né, se for a nossa rede de 220 volts, são os 220 volts que a gente está aplicando. Só que nós vamos aplicar esses 220 volts numa bobina que está ligado em estrela. Então, essa tensão que a gente tem aqui de 220 volts entre duas fases, a hora que a gente olhar para a bobina do motor, o que a gente tem em cada bobina são 127 volts. Estamos diminuindo essa tensão no momento da partida. O motor precisa de 220 volts para funcionar, mas nós estamos aplicando 127. Então ele vai partir com uma tensão reduzida. Fisicamente, aqui na simulação não dá para ver, mas fisicamente o que acontece, o motor parte um pouco mais lento. Ele não acelera de uma vez, ele vai partir um pouco mais lento. Tá? E aí, a gente mantém ele ligado em estrela durante alguns segundos, e esses alguns segundos precisam respeitar as características construtivas do motor. Tá? Eu não posso deixar esse motor ligado eternamente em estrela, porque senão ele vai queimar. Tá? Mas também não pode ser algo muito rápido, porque se eu só dar a partida e instantaneamente já passar ele para triângulo, não teve muito efeito a compensação. Aqui a gente não consegue visualizar, né? Mas no laboratório seria interessante, porque dá para perceber essas mudanças de velocidade. Tá? Então, quando a gente vai partir o motor, deixa eu ver se eu encontro uma curva aqui para mostrar para vocês. Então deixa eu só mudar aqui, vou colocar uma assim que é mais fácil.
Aqui tem, né, uma ilustração aí, mais ou menos, das correntes de partida. Tá? Que a gente tem numa partida direta, então a corrente, estão visualizando aí? Não. Sim, sim. Né? Então, numa partida direta, ó, tá aqui. O IN representa a corrente nominal. Tá? E aqui, então, no eixo Y, a gente tem a corrente e no eixo X a velocidade do motor. Então, a ideia é que o motor chegue na sua velocidade nominal, né, durante a sua aceleração. Numa partida direta, a corrente vai lá em cima. Tá? E aí, conforme o motor vai acelerando, ela vai decrescendo. Esse pedaço que está errado. Ela vai decrescendo até que chegue no valor nominal da corrente. Tá? Numa partida estrela-triângulo ou numa partida compensada, que são os métodos que a gente vai estudar, né? Observa que a gente tem uma corrente de partida maior do que a corrente nominal, só que ela não chega a ser tão elevada quanto a corrente que a gente tem numa partida direta. E aí, enquanto a gente mantém o motor na ligação estrela, a gente vai ter então essa suavização da corrente, e aí a hora que a gente faz a comutação, a gente passa a ter um pico de corrente, né, para ela entrar na ligação triângulo. Está um pouco exagerado aqui, a gente não chega a ter esse pico, ela vai ser um pouco menor do que a corrente de partida direta. Tá? E aí a gente tem então essa suavização aqui, e aí a gente vai para a corrente nominal. Então observa aqui, o que vai acontecer em termos de corrente é que a gente vai ter dois valores altos aqui, um pico, né, durante a partida em estrela, né, só que um pouco menor, e aí um outro pico na comutação, e aí chega na corrente nominal. Mas a gente não atinge esses valores que aparecem aqui para uma partida direta. Tá? Então é mais suavizada aí essa corrente de partida. Tá? Bom, voltando ao circuito, esse tempo que a gente tem que esperar, então, ele tem que ser o suficiente para o motor acelerar. Né? Então, o motor tem que atingir uma certa velocidade. Tá? E aí, quando ele atingir essa velocidade, a gente faz essa comutação. Tá? O tempo que ele vai levar para atingir essa velocidade, que tem que ser aí, né, próximo da velocidade nominal dele, da rotação nominal dele, vai depender do motor. Tá? O que é importante é que a gente não pode ter carga nesse motor. E esse tempo ele não pode ser maior do que o que a gente chama de tempo de rotor bloqueado. Por quê? O motor ele consegue, durante a partida, né, às vezes por conta de sobrecarga, né, por exemplo, a gente tenta partir esse motor e ele vai ficar ali forçando a partida. Ele vai ter um ronco meio feio, né, durante a partida. Se ele consegue, mesmo com esse peso, vencer a inércia e chegar na velocidade nominal, beleza. Mas ele não pode ficar nessa situação por muito tempo. E aí tem um dado de placa, que é o tempo de rotor bloqueado, que é o que limita isso daí. Tá? Então a gente tem que respeitar esse tempo. Quando der esse tempo, o que vai acontecer é que a gente vai desfazer a ligação em estrela e vai realizar então a ligação em triângulo do motor. Observa que todo esse esquema é feito por meio dos contatores. Então, num primeiro momento, o contator K1 e o contator K3 é que vão alimentar o motor. E num segundo momento, a gente desliga o contator K3 e liga o contator K2. E aí o motor vai ficar funcionando com K1 e K2. Tá? Aqui aparece de
de uma maneira bem clara a necessidade de se realizar aquilo que eu falei para vocês, que é uma sequência de eventos. Eu não posso ligar K2 antes de desligar K1. Muito pelo contrário, eu preciso primeiro desligar K1 não, desligar K3. Eu não posso ligar K2 antes de desligar K3. Pelo contrário, eu preciso desligar K3 para então ligar K2. Porque se eu ligar os três juntos, observe que o que eu vou fazer aqui por meio de K2 é jogar energia nesses pontos aqui embaixo no circuito. Se o K3 estiver fechado, esses pontos que estão aqui, eles são o mesmo, eles estão todos curto-circuitados. Beleza? E aí, se eu ligar K2 antes de desligar K3, bum, pega fogo. Então aqui aparece de uma maneira bem clara aquilo que a gente chama de sequência de eventos. Tá? Nesse circuitinho que está aí, ele deve fazer esse método de partida funcionar. Eu falo que deve fazer porque eu não tenho certeza que funcione. Vocês conseguem analisar o comportamento aí desse circuito para me dizer se funciona ou não? Professor, o K1 ali, enquanto o motor estiver ligado, ele vai estar sempre ligado, né? O K1 fica sempre ligado. Tá? Então a brincadeira aqui é: a hora que a gente partir o motor, liga K1 e K3. Deu um tempo, nós vamos desligar K3 e ligar K2. O K1 fica sempre ligado. Só muda as fases, então. Não, muda a ligação. Não é que muda as fases, muda a ligação. Deixa Esse aí eu... não tem inversão. Não, isso aqui não tem inversão. Deixa eu tentar desenhar. Não. Diga assim, não. Não é que inverte, ela vai trocar aqui de posição só. Não vai trocar de posição. Deixa eu... É esse aqui mesmo para desenhar. Deixa eu achar um outro negócio aqui para desenhar. Não é que vai trocar de posição, nós vamos mudar a ligação. É isso que eu quis dizer. Foi isso que você quis dizer? Sim. Verdade? Ó, Sei não, hein? o cara tá de migué ali. Vai trocar de posição assim, uma fase, eu falei da fase, né? Trocar. Deixa eu ver. Troca a fase não. Ó, vou desenhar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá pequeno, não? Viu, né? Tranquilo. Pra mim tá sempre pequeno, porque eu tô aqui no celular, não dá pra ver nada. No celular é difícil. Vou tentar aumentar o máximo que eu posso aqui. Aqui a gente tem os enrolamentos do motor. Tá? É um motor trifásico. Aqui estão os enrolamentos dele. No primeiro momento, o que a gente vai fazer lá embaixo do motor, lá por K3, é isso aqui. Deixa eu puxar mais embaixo. Tá? É isso aqui, ó. Então, aqui embaixo no... Cadê o negócio? Aqui, ó, embaixo, o que a gente está fazendo por K3, ó, tá vendo? Eu tô pegando as três e colocando um ponto só. É isso aqui. E por K1... Isso aí seria o VW. O VW2. O 2, Sim. V2, W2. Ô, cacete. Aqui, ó, embaixo, ó. Porque aqui no programa, a nomenclatura que ele dá é o 1, V1, W1. O 2, V2, W2. Sim. Então a gente está pegando aqui a saída das bobinas, ó. Tá? Que seria o 2, 4 e 6. Aqui. O que a gente está fazendo por K3? Ó, pegando as três e ligando no mesmo ponto, ó. É essa ligação aqui, ó.
E por K1, o que a gente está fazendo é alimentando. Ó. Observa que o K1, ele vem direto aqui, ó, e joga tensão aqui. Tá? Em U1, V1, W1. Beleza? Então, Beleza. num primeiro instante, é essa ligação que a gente tem. Ok? Vou copiar aqui. Num segundo instante, o que acontece? O K1 permanece ligado. Então, a gente tem as mesmas 3 fases chegando aqui na entrada das bobinas. Tranquilo? Então, tá aqui. O K1 permanece ligado. O K2 vai fazer a ligação em triângulo. Então, observe que a gente desliga o K3, ou seja, a gente desfaz isso que está aqui embaixo. E nós vamos ligar. Eu vou seguir o esquema que está aqui, ó. A primeira fase, que está entrando em U1, ela vai ser conectada lá em W2. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos chamar de U, V e W. Ok? Nessa ordem, cada bobina. U, V e W. Então, aqui a gente vai ter U1, U2, V1, V2, W1 e W2. Correto? Ali por meio de K2, a mesma fase que vai em U1 vai em W2. Se é U, V e W, essa fase que está aqui, ó, em U1, vai em W2. Beleza? Conseguem ver aí, não? Sim. A fase que está chegando aqui em V1, ela vai em U2. Então, essa mesma fase que está aqui em V1, ela vai aqui em U2. Correto? Aqui, ó, V1 ligou em U2. E a fase que chega aqui em W1, ela vai em V2. Então, a fase que chega aqui em W1, ela vai aqui em V2. Pronto. Observe que agora cada bobina está ligada. Então, essa primeira bobina está ligada entre as tensões da fase A e B. Essa bobina entre as tensões da fase B e C. E essa bobina entre as tensões da fase C e A. Está feito aqui o triângulo. Tá? Geralmente o que vocês vão encontrar é entra 1, sai 2, entra 3, sai 4, entra 5, sai 6. Aí vão ligar 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Que é basicamente o que a gente fez aqui. Tá. Então a gente parte desse primeiro modo aqui de ligação para esse segundo. Agora imagina se a gente fizesse isso, ó, aí é que vem o problema. Se a gente fizer essa ligação em triângulo, aqui, enquanto ele está ligado em estrela. Ó, eu falei isso aqui, cara. Ó. Dá uma boa chance de dar merda, não dá? Porque eu estou pegando a fase... Aqui a fase B. Faltou a última perninha aqui. Eu estou pegando a fase B e jogando aqui embaixo. Eu estou pegando a fase C e jogando aqui embaixo. Estou pegando a fase A e jogando aqui embaixo. Estou fechando um curto das 3 fases. Tá? Então, eu preciso primeiro desligar o K3 para então ligar o K2. Ok? Olhando para o circuito, né? Desconsidere as coisas que estão faltando aí. Deixa eu ver. É que não está para mostrar. Eu desabilitei aqui. Vamos habilitar. Olhando para o circuito, a minha pergunta é: como é que ele funciona?
Só de bater o olho aí, quem é que liga esse circuito? S1. S1, ali tá B1, né? Tá meio bagunçado. Mas vamos lá. Pra mim tá meio longe, então eu não consigo ver as letras dos Tá meio Isso aí. bagunçado. quatro. Se acionando, Depois ele vai partir vai ligar aqui. contator A1. Depois, na hora que abrir S0, ele parte a K2 de lá. É isso? Será? Professor, aí você ia ligar B1, ele ia ligar K3, que ia fechar o contato dele, ia ligar K1. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar. Não aumentou porra nenhuma. Quando aumenta muito, eu não consigo controlar os meus troços. Não tá bom, Aí. tá. Aí. De novo, apertou B1, você ia ligar o K3, o contato dele ia fechar ali, ia ligar K1 e K2 ao mesmo tempo. Será? Mas aí tem um contato de K2 ali, ia fechar o K3. Vixe, peraí, que rolo, hein? Que rolo, né? É o que eu falei agora. Porque aí você ia acionar K2, ele abriu o contato, ia desligar K3, ele ia abrir K1 de novo e ia derrubar tudo ainda. Ó, será? Vamos ver se funciona, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele liga K1 e K3 e sai, e depois sai K3 e entra K2. Ó, a hora que eu aperto aqui, ó, tá ali, ligou K3 e K1. Ah, não tinha visto o contato de K3 ali, aqui. K2. Aí, Não deu curto falei, nenhum. Tá funcionando. Eu Você não tinha não colocou reparado nenhuma, no cara. K3 ali, eu não tinha reparado antes do K2. falei que a K2 caía. Tá? Tá? Então, aqui a gente vai precisar analisar pensando nessa sequência de eventos. Hora que aperta a botoeira B1 aqui, ou S1, né? Esse circuito foi feito para estar bagunçado, que era para vocês corrigirem, mas vamos lá. A gente vai seguindo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai energizar aqui K3. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que acontece. Apertou B1, energiza K3. Quando o K3 é energizado, esse contato normalmente aberto dele, que está aqui para cima de K1, vai fechar. E o contato normalmente fechado dele, que está acima de K2, vai abrir. Correto? Sim. Então, essa é a etapa. A gente energizou K3, os contatos dele vão comutar. Quando esses contatos comutarem, né, o NA dele aqui comutou, vai energizar K1. Beleza? K1 energizado vai fechar esse selo que tem aqui. Pronto. Tá funcionando. Não tem mais nada para mexer desses dois aí. Ok? Tranquilo? Sim. Sim. Como é que a gente vai mudar para triângulo? Vou pressionar a botoeira B2. O que vai acontecer? Ele vai interromper K3. Vai desenergizar K3. Aí ele vai abrir o contato K3 de novo, só que o K1 vai continuar ligado por causa do selo. Isso, esse cara aqui, o 13 e 14 dele abre, mas como aqui tá fechado, né, tá selado, o K1 continua energizado. Aí o contato de K3 ele vai fechar de novo e vai acionar K2. Vai fechar e vai acionar K2. Muito bem. Então, observe, todo mundo consegue ver que o K2 ele só vai entrar quando o K3 estiver desligado. Eu vou apertar aqui. Esse cara vai ser desenergizado. A hora que os contatos dele voltarem à posição normal, é que o K2 vai ser ligado. Todo mundo consegue perceber isso? Isso é muito importante, gente. Se alguém tiver dúvida, fale agora ou se ferra na prova. Tá? Porque, Nossa. você tá achando que é brincadeira, rapaz? Tá? Isso é extremamente importante, porque todo o circuito de acionamentos que vocês forem trabalhar
precisa seguir essa sequência. A gente precisa sempre ter em mente os passos que o circuito tem que seguir para funcionar. Se a gente for ver, ó, na simulação, assim como um circuito real, a coisa é muito rápida, ó. Não dá nem para perceber. Tá? A hora que está lá na bancada é tec, 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 acabou. Mas a gente precisa, na hora de construir o circuito, ter essa noção. Alguém não consegue visualizar isso? Fico feliz que vocês estão conseguindo enxergar tudo. É o seguinte, então. Roberto. Né? Ah, agora apareceu, Lúcio. Apareceu? Apareceu. Então eu vou deixar esse material aqui para vocês. Está escrito aqui tecnólogo, mas é porque como é o mesmo método de partida, não vai ter muito o que mudar. Tá? Tem aqui esse circuitinho. E aí eu quero que vocês analisem esse cara. E nós vamos brincar de tornar esse método automático. O que acontece? Aqui, né, para a gente fazer funcionar, eu preciso ligar, contar o tempo. Então, a hora que eu ver que o motor acelerou o suficiente, eu venho aqui e faço a comutação. Mas aí eu vou ter que contratar o Jean só para ficar contando tempo e apertando o botão na hora, né, que o motor acelerar. Contratar o Carlos, tem que ficar o dia inteiro em casa. Contratar o Carlos. Não, o Carlos fica no rancho de segunda-feira, ele não vai querer fazer, cara. O Carlos só fica jantando o dia inteiro. O Carlos ou tá jantando ou tá pescando. Aí, ó. Eles me amam, professor. Eu não trabalho, eu sou igual passarinho. Tá? Então a ideia vai ser tornar isso automático. Para isso nós vamos precisar usar um temporizador. E aí eu não vou explicar hoje para vocês. Vou deixar esse texto para vocês lerem, tá? E tentarem resolver. Na semana que vem, na segunda-feira, não tem aula. E aí na outra aula a gente volta a discutir isso. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer. E o que vocês conseguirem fazer, né, que é basicamente adequar esse circuito aqui, vocês me mandam, tá? Então tá aqui. O problema basicamente é como é que a gente consegue encaixar um temporizador aqui. Tá explicado aqui a forma como ele funciona. O temporizador vai ter uma bobina também. A hora que energiza a bobina dele, ele vai fazer a contagem de tempo e vai comutar os contatos dele. Tá? Então a diferença que a gente tem para o contador do jeito que energizou, ele já muda o contato. O temporizador não. A gente vai energizar, ele vai contar um tempo e vai comutar. Então tem aqui as curvas, né, de atuação. Tá? Um que ele, quando a gente energiza, ele conta o tempo e atua. Outro que ele energiza, já comuta, aí ele conta um tempo e volta para o estado inicial. E o outro que a gente energiza, ele não vai fazer nada. A hora que a gente desliga, aliás, a gente energiza, ele comuta. A hora que a gente desliga, ele conta o tempo para então voltar ao estado inicial. Tá? Então tem esses três tipos de temporizador. Tá? Tem uma explicaçãozinha aqui sobre estrela triângulo, né, sobre o funcionamento desses relés, temporizadores, e aí vocês vão tentar então resolver esse probleminha. Tá? Isso para daqui 2 semanas, que é a próxima aula. Professor, Oi. aí o sistema, no caso, ele vai ficar automático a partir do momento que você apertou S1, né? Para ligar o... A hora que ligou, ele já tem que contar. Então vamos lá. Você fala ligar o sistema ou o motor? Não, você acionou o sistema. Então aqui, ó, é isso aqui, ó. Se eu apertar B1 aqui, eu liguei, não foi? Sim. A hora que eu startei aqui, ele já tem que começar a contar o tempo. Que a hora que der o tempo, ele vai fazer essa comutação aqui, ó. O temporizador vai fazer essa comutação. Então, ao invés de eu apertar o botão, vou ter um contato auxiliar aqui de um temporizador que ele vai fazer essa comutação.
Deu para entender? Sim. Tá? Então essa é a brincadeira de vocês aí. Ok? Como semana que vem não tem aula de acionamentos, eu vou fazer um videozinho que ficou faltando daquele primeiro material, ficou faltando uma parte de dimensionamento. Né? Eu sei que vocês já viram alguma coisa com a outra professora, né? Mas eu vou fazer um videozinho explicando a resolução daquilo lá, né? O dimensionamento. Porque se vocês não chegarem a dimensionar contator, dimensionar disjuntor, não, disjuntor era a proteção que vocês viram, né? É. Mas contator, relé térmico, que vocês não chegaram a usar, vocês não chegaram a dimensionar, né? Não, acho que ela só explicou o funcionamento, Negativo. mas especificar não. Tá. Então eu vou resolver aquele exemplo que está lá na folhinha, mostrar para vocês, né? Porque tem lá várias características do motor que precisam ser considerados, né? Tipo,